Você sabia que o maior obstáculo entre você e o recomeço não é o seu passado, mas aquilo que você acredita sobre ele? Talvez você tenha carregado a culpa, o medo ou o sentimento de fracasso por anos, acreditando que nunca haverá uma saída. Mas aqui está a verdade polêmica. Deus não está olhando para os seus erros, Ele está olhando para o futuro incrível que preparou para você. Sim, é possível mudar tudo, mesmo quando tudo parece perdido. E se eu te disser que em apenas alguns minutos você pode descobrir como transformar as suas dores em propósito? Fique até o final, porque não apenas vamos revelar como dar esse primeiro passo, mas também faremos uma oração que pode ser o início do recomeço que você tanto espera. Está pronto para mudar sua história? Respirar fundo e olhar para dentro de si é o primeiro passo para reconhecer os pesos que têm sobrecarregado o coração. Muitas vezes, esses fardos são invisíveis aos outros, mas profundos e paralisantes para quem os carrega. A dor da perda, a frustração diante de um futuro incerto ou a culpa por escolhas passadas podem nos fazer acreditar que estamos presos em uma sala sem saídas, sem luz ou propósito. Contudo, como descreve o Salmo 34:18, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito abatido. Essa promessa nos assegura que não importa quão sombria seja a jornada, há uma presença divina que caminha ao nosso lado, estendendo a mão para nos tirar do desespero. Os momentos de maior desolação não são sinais de abandono, mas, frequentemente, oportunidades de enxergar nossa total dependência de Deus. No silêncio e no vazio, há espaço para que a graça divina nos alcance. Isaías 41:10 nos lembra: Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Essa força oferecida por Deus não elimina a realidade dos desafios, mas nos capacita a enfrentá-los com coragem e confiança. É um convite para abrir mão da autossuficiência e permitir que Ele carregue os fardos que não podemos suportar sozinhos. Enquanto lutamos para sair de ciclos de sofrimento, a palavra de Deus nos orienta a olhar além das circunstâncias imediatas. Jeremias 29:11 diz: Eu sei os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de lhes dar esperança e um futuro. Essa promessa nos ensina que a dor não é o destino final, mas parte de um caminho que Deus utiliza para moldar nossa história. Ela nos desafia a confiar na visão divina, mesmo quando tudo parece sem sentido, e a encontrar esperança na certeza de que Ele está preparando algo maior. A confiança em Jesus é o alicerce que nos permite superar os momentos de estagnação. Assim como Pedro, que caminhou sobre as águas enquanto mantinha os olhos fixos em Cristo, Mateus 14:29-31. Somos chamados a abandonar o medo e dar passos em direção ao desconhecido, confiando que Ele não nos deixará afundar. Essa confiança, porém, não é construída em um instante, mas cultivada diariamente por meio da oração, da meditação na palavra e da comunhão com Deus. É nesses momentos que percebemos que nossa força não vem de nós mesmos, mas daquele que nos sustenta. No entanto, reencontrar a esperança também exige uma escolha ativa. Em Filipenses 4:6-7, Paulo nos encoraja a apresentar nossas ansiedades a Deus em oração e ação de graças, prometendo que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A paz que excede o entendimento humano não é a ausência de problemas, mas a presença de um refúgio seguro em meio às tempestades. É essa paz que renova nossas forças e nos permite enxergar além do presente, com olhos voltados para o que Deus está realizando em nossas vidas. Ao final, o convite de Cristo não é apenas para deixar os fardos aos seus pés, mas para abraçar um novo começo.
Jesus nos chama para sair da escuridão e caminhar na luz do propósito que Ele desenhou para cada um de nós. Ele não nos vê pelas marcas que carregamos, mas pelo potencial transformador que sua graça pode realizar. É um chamado para viver a liberdade prometida em João 8,36. Se, pois, o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Essa liberdade, no entanto, é apenas o início de uma jornada maior, que nos conduz a algo ainda mais profundo e transformador. A jornada da vida muitas vezes nos conduz a vales sombrios, onde cada passo parece mais pesado e o horizonte parece inatingível. Esses momentos testam nossos limites emocionais e espirituais, fazendo-nos questionar nossa capacidade de continuar. É nesses momentos, no entanto, que a força de Jesus se revela como um alicerce inabalável. Ele nos assegura que sua presença é constante, como afirma Isaías 40:29. Ele dá força ao cansado e aumenta as forças do que não tem nenhum vigor. Essa força não é baseada em nosso desempenho ou mérito, mas na graça infinita de um Deus que vê além das nossas limitações. Confiar na força de Jesus é aprender a descansar nele, mesmo quando tudo ao redor nos diz para desistir. Como Mateus destaca no capítulo 11, versículo 28, Jesus convida: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Essa promessa não é apenas um consolo emocional, mas um convite para uma troca divina. Nossos fardos pesados por sua paz e direção. Quando aceitamos esse convite, descobrimos que a força para vencer os desafios da vida não está dentro de nós, mas em nossa dependência dele. A força que Jesus oferece não é apenas para suportar, mas para transformar. Nos momentos mais sombrios, ele não apenas sustenta, mas nos guia para um propósito maior. A história de Gideão, em Juízes 6, nos ensina que Deus enxerga um potencial que muitas vezes não reconhecemos em nós mesmos. Apesar de sua insegurança, Gideão foi chamado como um homem valente e, com a força de Deus, liderou a libertação de Israel. Isso nos lembra que a força de Jesus não se limita a nos erguer, mas também a nos equipar para realizar o extraordinário. A força em Jesus também nos capacita a enfrentar o medo e a incerteza. Como relatado em Lucas 8:24, quando os discípulos enfrentaram uma tempestade no mar, eles clamaram a Jesus. Ele respondeu acalmando o vento e as ondas, revelando que sua autoridade é maior do que qualquer desafio que enfrentamos. Essa cena nos ensina que confiar em Jesus nos permite experimentar a paz em meio ao caos e que sua força nos capacita a superar até mesmo os desafios mais intimidadores. Além disso, a força de Jesus nos fortalece para servir e amar os outros, mesmo quando estamos exaustos. Paulo, em 2 Coríntios 12:9, compartilha as palavras de Jesus. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa verdade nos encoraja a abraçar nossas fragilidades, reconhecendo que elas abrem espaço para o poder de Deus agir em nós e através de nós. É em nossa vulnerabilidade que sua força brilha mais intensamente, transformando nossas fraquezas em instrumentos de sua glória. Enquanto seguimos essa caminhada, a força em Jesus nos prepara para algo ainda maior. Assim como a videira em João 15:5, somos chamados a permanecer nele, pois, sem mim, vocês não podem fazer nada. O permanecer em Jesus nos conecta a uma fonte inesgotável de força, permitindo-nos enfrentar os desafios da vida com confiança, resiliência e propósito renovado. O que descobrimos nessa jornada não é apenas uma força momentânea, mas uma transformação duradoura que nos conduz a uma compreensão mais profunda do que significa viver plenamente sob sua direção. Recomeçar exige coragem para encarar o passado e aceitar que ele não define o futuro.
A história de José do Egito ilustra isso de forma poderosa. Traído por seus irmãos, vendido como escravo e preso injustamente, José tinha todos os motivos para perder a esperança. No entanto, sua confiança em Deus permaneceu firme. Como Gênesis 50:20 nos mostra, José reconheceu que o mal que lhe fizeram foi transformado por Deus em algo bom para a salvação de muitos. Seu recomeço não apenas mudou sua vida, mas impactou uma nação inteira. Isso nos lembra que Deus usa até as circunstâncias mais dolorosas para preparar um futuro extraordinário. A transformação na vida de Paulo é outro exemplo de que ninguém está além do alcance do recomeço divino. Antes de encontrar Jesus, Paulo era um perseguidor implacável dos cristãos, mas seu encontro no caminho para Damasco redefiniu completamente sua identidade. Como relata Atos 9:15, ele foi escolhido por Deus para ser um instrumento de proclamação do Evangelho. Esse recomeço radical nos ensina que Deus não olha para o que fomos, mas para o que podemos nos tornar em suas mãos. Assim, o passado, por mais pesado que seja, não é um obstáculo para os planos de Deus. O recomeço também envolve reconhecer nossa dependência de Deus. Em Lamentações 3:22-23, somos lembrados de que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Esse versículo nos encoraja a confiar na renovação que Deus oferece diariamente. Recomeçar não significa negar os erros do passado, mas permitir que Deus os transforme em lições que nos moldam e nos fortalecem. A cada manhã, Ele nos convida a deixar o passado para trás e a avançar com coragem para o que está por vir. Recomeçar exige uma mente renovada. Romanos 12:2 nos ensina a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da mente, para experimentarmos a vontade de Deus. Essa transformação mental é essencial para rompermos com padrões destrutivos e abraçarmos um novo caminho. Quando permitimos que Deus mude nossa maneira de pensar, começamos a enxergar possibilidades onde antes só víamos limitações. É um processo contínuo que nos capacita a alinhar nossos pensamentos e ações com o propósito divino. O recomeço também está ligado ao perdão, tanto para os outros quanto para nós mesmos. Como Jesus ensina em Mateus 6,14, o perdão é essencial para experimentarmos a plenitude da graça de Deus. Quando liberamos perdão, rompemos correntes invisíveis que nos prendem ao passado e abrimos espaço para um futuro de liberdade e paz. Esse ato não apenas nos liberta das mágoas, mas também nos permite recomeçar sem os pesos que antes nos limitavam. Por fim, o recomeço não é apenas sobre abandonar o que ficou para trás, mas sobre abraçar o que está por vir com fé. Filipenses 3:13-14 nos exorta a esquecer o que ficou para trás e avançar para o que está à frente, prosseguindo para o alvo, que é o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Esse chamado nos desafia a caminhar com perseverança, sabendo que Deus tem um propósito único para cada um de nós. O recomeço é, portanto, um ato de fé e obediência que nos conduz a algo maior do que podemos imaginar. Dar o primeiro passo rumo a uma transformação espiritual é muitas vezes um ato cercado de resistência e medo. Quando estamos sobrecarregados pelo peso do passado ou pela incerteza do futuro, a sensação de estagnação pode se tornar paralisante. No entanto, o convite de Jesus é claro: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, como registrado em Mateus 11:28. Essa promessa não requer perfeição, mas disposição para confiar que Ele é capaz de transformar o que parece impossível em um recomeço cheio de propósito e significado. O primeiro passo frequentemente começa com a oração, um diálogo sincero e sem formalidades com Deus.
Como descreve Filipenses 4, 6, 7, devemos apresentar nossas ansiedades a Deus com súplicas e ações de graças, recebendo em troca uma paz que excede todo o entendimento. Essa prática não apenas nos alivia, mas também nos conecta à fonte de toda força e sabedoria. Por meio da oração, somos encorajados a entregar nossos medos e erros, confiando que Deus pode transformá-los em oportunidades de crescimento espiritual e emocional. Reconhecer que precisamos de ajuda é uma expressão de humildade, não de fraqueza. Em Provérbios 3, 5, 6, somos exortados a confiar no Senhor de todo o coração e não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento. Esse conselho nos direciona a abandonar a autossuficiência e permitir que Deus nos conduza. Essa rendição abre caminho para a renovação da mente e do coração, permitindo-nos enxergar além das circunstâncias imediatas e abraçar a promessa de um futuro restaurado. O perdão é outro aspecto crucial do primeiro passo. Ele é libertador, tanto em relação às mágoas causadas por outros, quanto às culpas que carregamos sobre nós mesmos. Em Colossenses 3,13, Paulo nos lembra de perdoar uns aos outros, assim como Cristo nos perdoou. Esse ato de perdão é fundamental para quebrar as correntes que nos prendem ao passado, permitindo que avancemos com liberdade para um novo começo. A graça de Deus nos capacita a liberar a dor e abraçar a cura, um passo essencial na jornada de transformação. Além de liberar o passado, o primeiro passo envolve alinhar nossos pensamentos e ações à vontade de Deus. Romanos 12, 2 nos instrui a não nos conformarmos com os padrões deste mundo, mas a sermos transformados pela renovação da mente. Essa mudança começa quando escolhemos deixar de lado as distrações e dedicamos tempo à leitura da palavra, que ilumina nossos caminhos e nos orienta em direção ao propósito divino. Esse alinhamento com os princípios de Deus nos dá clareza e força para continuar caminhando, mesmo diante das adversidades. Por mais pequeno que pareça, o primeiro passo carrega em si o poder de abrir novas possibilidades. Deus honra cada movimento em direção a Ele, transformando nossas fraquezas em força e nossos tropeços em aprendizado. Como descrito em Isaías 30, 21, quando te desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti dizendo: este é o caminho, andai por ele. Esse lembrete nos encoraja a dar o passo inicial com fé, sabendo que Deus está ao nosso lado, guiando-nos em cada decisão e nos preparando para o próximo capítulo. Entregar o controle de nossa vida a Deus é um ato de confiança que desafia nossa natureza humana. Muitas vezes somos inclinados a depender de nossa própria compreensão e força, mas a palavra, em Provérbios 3, 5, 6, nos instrui a confiar no Senhor de todo o coração e não nos apoiar em nosso entendimento. Reconhecer Deus em todos os nossos caminhos abre espaço para que Ele direcione nossos passos, transformando até os caminhos mais incertos em uma jornada significativa. Essa entrega é o primeiro passo para experimentar a paz e o propósito que somente Ele pode oferecer. Quando confiamos em Deus, permitimos que Ele transforme os momentos de incerteza em oportunidades de crescimento. Em Jeremias 29:11, Deus nos assegura que seus planos são de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Essa promessa nos encoraja a aceitar que, mesmo quando não entendemos os caminhos que Ele nos apresenta, podemos confiar que Ele tem um plano maior em ação. Submeter nossa vontade a dele não é uma renúncia, mas um ato de coragem que abre as portas para uma vida alinhada com seu propósito eterno. Permitir que Deus guie nossos passos também requer paciência e discernimento, ambos cultivados por meio da oração e da meditação na palavra. Salmos 119, 105 nos lembra que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho.
Essa luz é essencial quando enfrentamos escuridão e dúvidas, iluminando não apenas o próximo passo, mas também a direção que devemos seguir. A oração, por sua vez, fortalece nosso relacionamento com Deus, permitindo que nossos pensamentos e decisões sejam moldados por sua vontade perfeita. A rendição a Deus não elimina os desafios, mas nos equipa para enfrentá-los com força renovada. Como Isaías 40:31 descreve, aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Essa força divina nos capacita a avançar, mesmo quando o caminho parece árduo ou incerto. Deus nos sustenta não apenas em nossas conquistas, mas também em nossos tropeços, transformando nossos fracassos em lições que nos aproximam dele. Quando deixamos Deus conduzir nossas vidas, experimentamos uma paz que excede todo o entendimento, conforme Filipenses 4:7. Essa paz não depende de circunstâncias externas, mas da certeza de que estamos nas mãos de um Deus que é soberano e fiel. Ela nos permite enfrentar as tempestades da vida com confiança e serenidade, sabendo que Ele trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, como Romanos 8:28 afirma. Essa confiança nos libera do medo e da ansiedade, permitindo que vivamos plenamente no presente enquanto caminhamos para o futuro. Esse processo de entrega nos transforma e nos prepara para algo ainda maior. Em Salmos 37:23-24, lemos que os passos de um homem são confirmados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. Mesmo quando tropeçamos, não caímos, porque o Senhor nos sustenta com sua mão. Isso nos lembra que confiar em Deus é mais do que um ato isolado. É um estilo de vida que nos mantém ancorados em sua presença, enquanto Ele nos guia para um propósito que transcende nossas próprias limitações e expectativas. Se esta mensagem tocou o seu coração e você sente que está pronto para dar o primeiro passo em direção ao recomeço que Deus preparou para você, não guarde isso só para si. Compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir essa palavra de esperança. Inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens transformadoras e clique no botão de like para nos ajudar a alcançar mais vidas com esse propósito. Sua interação faz toda a diferença e juntos podemos formar uma comunidade de fé e renovação. Agora, antes de nos despedirmos, vamos orar juntos. Feche seus olhos, abra o seu coração e permita que essas palavras ressoem em sua alma. Oramos juntos. Pai amado, eu me coloco diante de Ti neste momento com humildade e gratidão. Reconheço os pesos que tenho carregado e entrego cada um deles em Tuas mãos. Senhor, sei que o Senhor tem planos maiores para a minha vida, planos de paz, propósito e renovação. Peço que me guie neste caminho de recomeço, fortalecendo minha fé e mostrando-me a direção certa em cada passo. Renova minha mente, limpa meu coração e me dá a coragem para confiar plenamente em Ti. Que eu possa viver não pelo medo, mas pela esperança que vem de Ti. Obrigado por nunca desistir de mim, por me amar incondicionalmente e por me chamar para uma vida de liberdade e propósito. Eu Te entrego tudo e confio que o melhor ainda está por vir. Em nome de Jesus, amém. Obrigado por estar comigo nessa jornada. Seja abençoado e lembre-se, Deus tem algo grandioso reservado para você. Até o próximo vídeo.